Porque a obediência, a fidelidade a Deus, ela gera grandes vitórias. Grandes vitórias. E eu quero fazer menção destes primeiros 14 versos do capítulo de número 28 do livro de Deuteronômio. Eu quero muito que você entenda um pouquinho acerca desse contexto, e eu gostaria que você saísse daqui com esta palavra. A palavra que garante a cada um de nós, o direito de vivermos grandes realizações. O que eu quero que você entenda é o fato de que o que Deus requer de cada um de nós, para que as grandes bênçãos da parte do Senhor venham sobre as nossas vidas, é somente uma coisa. E o grande ponto desse texto está no verso de número 1. O verso 1 deste capítulo 28, ele fala acerca da condição para vivermos um tempo de bênçãos na presença do Senhor. Um tempo de realizações na presença do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo momentos extraordinários que o povo de Deus viveu, a Bíblia diz que por causa do comprometimento da igreja primitiva com a parte doutrinária da igreja, lá no capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e também o capítulo de número 3, por conta do comprometimento da igreja com a doutrina, com aquilo que estava sendo determinado por Deus através dos apóstolos, havia sempre prosperidade no meio do povo. Havia sempre grandes realizações em prol da vida do povo naquele tempo. Por conta desse comprometimento, a obediência, todos nós sabemos e entendemos muito bem isso. A obediência é algo fundamental para as grandes realizações de Deus na minha vida e na sua vida. A obediência ao Senhor, a orientação de Deus, é algo que pesa muito para Deus. Se você olhar o contexto bíblico, você vai ver esta explanação, esta realidade. O verso 1 do capítulo 28 de Deuteronômio diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para você ouvir a voz de Deus, é necessário primeiro que Deus fale. E esse já é um ponto positivo, biblicamente falando. Se Deus está dizendo que você deve ouvir a sua voz, é porque Ele já está manifestando o desejo de falar. E quando eu olho para a Bíblia, e quando eu olho para a história, e quando eu olho para as gerações, eu vejo que nunca faltou a manifestação de Deus no meio do seu povo. Deus nunca deixou de se manifestar. Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de manifestar uma mensagem para o seu povo. Deus sempre se dispôs a nos orientar de alguma maneira. E eu louvo ao Senhor, porque testemunhos como esse que nós ouvimos aqui hoje, é sinal de que a vontade de Deus é se manifestar. Agora, não adianta Deus falar se não houver quem o ouça, se não houver quem leve em consideração o que Ele está falando, as orientações que Ele está dando, aquilo que Ele está determinando, aquilo que Ele está direcionando. É por isso que os cultos, muitas vezes, eles são regrados,
de ensinos, de doutrinações, de mentoria. Muitas vezes o culto, às vezes Deus se manifesta falando a situações e manifestando a sua palavra, nos trazendo sempre uma mensagem que muitas vezes nos confronta. Não tem a ver com aquilo que eu quero, mas tem a ver com aquilo que Ele quer. Não tem a ver com a minha vontade, mas tem a ver com a vontade dEle para a minha vida, não é? Então quando eu recebo e dou ouvidos à sua voz, e dou atenção para aquilo que Ele está falando, o grande segredo é esse. E eu preciso lhe dizer uma coisa, eu preciso que você note e guarde esta expressão. Deus, quando fala, Ele tem o desejo de ser entendido. Ele tem o desejo de ser aceito. Ele tem o desejo de ser levado a sério. Ele tem o desejo de ser considerado enquanto Ele fala. A grande ideia, biblicamente falando, porque os versos que nós temos aqui diante de nós, nesse capítulo 28, falam pelo menos até o verso de número 14, sobre as bênçãos que recairão sobre nós, se dermos ouvidos à sua voz. Um outro texto que eu quero utilizar é o texto do profeta Isaías, e trazer a você a lembrança acerca do que Deus falou a esse respeito, ouvirmos a sua voz, levarmos em consideração aquilo que Ele quer manifestar aos nossos corações. Nós vivemos uma época que até mudar o entendimento da palavra estão tentando reconsiderar a essência da palavra. Tem ensinadores, tem ministros, tem homens que já estão anunciando e pregando dentro do nosso país a ideia de que a Bíblia precisa ser reconsiderada. E qual é a parte que eles querem reconsiderar? A parte que Deus cobra, a parte que Deus Ele exige alguns comportamentos. Existem detalhes bíblicos que nos confrontam, e é exatamente isso que eles querem alterar. Eles não querem dar ouvidos àquilo que Deus quer falar. Eles querem que Deus fale aquilo que eles querem ouvir. Dependendo do que Deus falar, eu não ouço. Dependendo do que Deus falar, eu não presto atenção. Dependendo do que Deus falar, eu não levo a sério aquilo que Ele quer para a minha vida. Só que no capítulo 1 de Isaías, a Bíblia vai nos dizer que Deus vai manifestar uma promessa. E qual é a promessa que Ele vai manifestar? Ele vai dizer a seguinte expressão: olha, gente, se vocês derem ouvidos à minha voz, vocês vão comer do melhor desta terra. Eu vou dizer de novo para você despertar e entender o que Deus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o dono da prata e do ouro. Eu sou aquele que tem muito mais para lhe dar do que Satanás para tirar. Eu posso surpreender você com coisas grandiosas. Até porque Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, aquilo que vai fazer toda a diferença na sua vida não virá da mão de homens. Aquilo que vai fazer diferença na sua vida virá da mão de Deus para a sua vida. O que Deus tem para você certamente fará toda a diferença na sua trajetória. Mas para que isso aconteça, é necessário que você dê ouvidos à sua voz. E a reclamação de Deus muitas vezes é a que está expressa neste capítulo 1 de Isaías, verso de número 2 em diante.
Deus vai se manifestar através de uma palavra ao profeta Isaías, e vai dizer assim: ouvi, ó céus, e presta atenção, tu, ó terra, porque fala o Senhor. É Deus chamando a atenção de toda a raça humana, é Deus chamando a atenção de todo ser vivente. E aí ele vai dizer o seguinte: a reclamação de Deus nesse texto é exatamente essa. Ele vai dizer o seguinte: criei filhos. O que ele está dizendo, pastor? Ele está dizendo que não criou bastardos. Ele está dizendo que não criou qualquer tipo de ser humano. Ele criou e os considerou como filhos. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: Deus lhe considera como filho. Diga isso para alguém em nome de Jesus. A consideração de Deus acerca da tua vida, a consideração de Deus acerca da tua história, é como de um pai a um filho. E o que um pai espera do filho? Que ele o respeite, que ele o ame. A Bíblia diz que o relacionamento de um filho para com o seu pai é fundamental para o sucesso na vida. A Bíblia diz que a primeira determinação, grande determinação de Deus com promessa, é você respeitar pai e mãe. E ele não está colocando uma condição. Ele não está dizendo que o teu pai e a tua mãe tem que ser perfeito. Ele está dizendo: respeita. Ele está dizendo: atende. Ele está dizendo: ouça. Ele está dizendo: dê ouvidos aos teus pais. Aquilo que eles disserem, aquilo que eles precisarem, se coloque à disposição deles. Honre-os. Por quê? Porque os teus dias se prolongarão na terra por causa desta atitude. Não adianta você honrar pessoas fora de casa e não fazê-lo com quem está dentro de casa. Não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja a sua condição. Talvez eu esteja pregando e falando com pessoas que já não têm mais a presença de seus pais vivos, mas enquanto eles estiverem vivos, a expectativa de Deus é que você dê a eles a honra que Deus determinou na sua palavra. Se você honrá-los, Deus está dizendo: eu os honrarei. Provérbios capítulo 3, a Bíblia diz que na mão direita e na mão esquerda de Deus tem honra, tem prosperidade e tem aumentos de dias. Pastor, o que o senhor está dizendo? Aquilo que está na mão de Deus para ser manifesto na sua vida é o fundamental para que você seja feliz nessa terra. E eu profetizo esta manhã em nome de Jesus uma verdade. Qual, pastor? Dependendo do teu comportamento para com os teus pais e para com o próprio Deus, você será feliz nesta terra. Pastor, e se eu fui uma pessoa inconstante, desonrosa, até o dia de hoje? Deus está falando com você esta manhã. Ainda dá tempo para levar em consideração o teu comportamento com quem está dentro da tua casa, dentro da tua família, e também que você possa trazer isso para o teu relacionamento com Deus. Porque o que Deus está falando aqui nesse capítulo 1 de Isaías
é que haja um comportamento de filhos. O que Ele espera é que você o honre como filho. O que Ele espera é que você o considere como filho. E na condição de filho, Ele vai dizer: eu não criei qualquer coisa, eu criei filhos. E aí Ele continua dizendo o seguinte: e eu os exalcei-os, eu os levantei, eu os honrei, eu dei a eles a glória, eu dei a eles a manifestação do meu Espírito. Esses tempos atrás, pregando aqui neste altar, eu disse que nós usufruímos das coisas que vieram à existência através do haja. Porém, eu nunca posso esquecer que eu não sou produto do haja, eu sou produto do façamos. Porque o haja era somente a palavra, mas o façamos era a manifestação do próprio Deus trabalhando no propósito, no projeto. É como se Deus estivesse com as mãos para trás, olhando para tudo que se criou no capítulo 1 de Gênesis, e Ele dizia: haja luz, haja flores, haja os animais, e tudo que existe na terra, por intermédio de uma palavra, Deus trazia à existência. E até hoje isso alegra demais a gente. Por quê, pastor Eduardo? Porque nós cremos que num culto como esse, se Deus olhar para a minha e para a tua necessidade e disser: haja, algo vai passar a existir. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Olhe para alguém que está perto de você e diga: se Deus liberar uma palavra, Ele trará à existência aquilo que não existe para te surpreender. Diga isso para alguém. Se você crer, a palavra de Deus já está surtindo efeito naquilo que não é, para trazer a existência e passar a ser. Hoje você vai sair deste culto com este entendimento: se existe alguma área da tua vida que as coisas não estão completas, você pode acreditar, uma palavra que sair da boca de Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu me lembro de uma mulher que chegou diante de Jesus, e ela veio gritando atrás de Jesus, e os discípulos que estavam com Jesus disseram: Senhor, despede esta mulher, ela está incomodando, ela está nos irritando, está complicado caminhar com essa mulher gritando atrás. E ela gritava, ela se manifestava não por causa dela, mas por causa da sua filha que estava endemoniada. Jesus coloca aquela mulher à prova, porque Ele vai olhar para ela e vai dizer que não convinha deitar aos cachorrinhos os pães que eram para os filhos. Ele desconsiderou, Ele desonrou e provou aquela mulher até o último. Mas ela entendia que até as migalhas que caem da mesa de seu Senhor supriria muito mais do que a sua necessidade. Porque o mínimo de Deus é o suficiente para fazer grandes coisas por nós. Mesmo as coisas mais pequenas que Deus faz é o suficiente para grandes realizações para as nossas vidas. Só que a fala daquela mulher, a forma com que ela se humilhou diante do Senhor,
fez com que Jesus liberasse sobre ela uma palavra. Jesus olhou e disse assim: grande é a tua fé. Olha a expressão que Jesus vai usar: grande é a tua fé, seja isto feito para contigo. A expressão no original daquela palavra que Jesus liberou sobre ela era mais ou menos assim: seja isso criado em teu favor. Era Jesus dizendo: a tua fé é tão grande que aquilo que não existe vai passar a existir. A tua fé é tão grande que aquilo que ainda não aconteceu vai passar a acontecer. A tua fé é tão grande que aquilo que você nunca imaginou que seria possível vai vir à existência por intermédio da minha palavra. Então sai deste culto hoje com isso: o haja de Deus chegará na sua vida. Você pode estender a mão sobre a vida de alguém que esteja próximo de você e dizer: hoje tu vais sair daqui debaixo do haja de Deus. Esta é a expressão que Deus está falando aqui. Eu criei filhos, e com a minha palavra eu os exaltei. Porque o entendimento de Deus não é humilhar ninguém por humilhar, mas é nos fazer conscientes de quem Ele é e de quem nós somos. Esta era a ideia, a intenção de Deus, nos fazer conscientes de que Ele nos criou para a honra. Me ajuda em nome de Jesus. Olhe para alguém e diga para esta pessoa: Deus não te criou para a desonra. Diga com mais força, diga com mais graça, diga com mais autoridade. Procure alguém que esteja atrás, à frente, ao seu lado, e ministre esta palavra para alguém dizendo: Deus não criou você para desonra. Deus criou você e a ideia dele é te exaltar. A ideia dele é te levantar. A ideia dele é fazer você prosperar. A ideia dele é fazer você ser feliz. A ideia dele é que você coma do melhor desta terra. A ideia dele é que grandes realizações venham parar na tua mão. A ideia dele é que você receba o melhor que ele tem para a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que este tempo que está chegando aí será um tempo de grandes coisas da parte de Deus para você e para a tua casa. Mas qual é a condição? É que você o ouça. Porque a palavra de Jesus, do próprio Deus aqui em Isaías capítulo 1 verso 2 é essa: infelizmente eu os criei e eu os exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. Ele vai fazer uma comparação de seres racionais com seres irracionais. O verso 3 do capítulo 1 de Isaías, ele é duríssimo. E ele tem tudo a ver com Deuteronômio capítulo 28. Por quê? Porque é Deus chamando a atenção da humanidade. É Deus chamando a atenção do ser humano e dizendo para eles: quem os criou fui eu. E por que é maravilhoso nós compreendermos que a criação do homem é fruto do façamos e não do haja? Porque com as mãos para trás era liberar uma palavra e tudo acontecia. Mas na hora de fazer o homem, ele descruza os braços. Na hora de fazer o homem, ele estende a sua mão. Ele compõe o boneco.
E antes de soprar a sua essência no boneco, ele usa as mãos para desenhar este boneco. Ao ponto que ele vai dizer isso em Êxodo capítulo 4, quando ele fala com Moisés. Moisés dizendo para ele assim: Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei como falar. Aí ele diz assim: filho, fala o que eu te mandar, fala aquilo que eu te ordenar, porque você é obra minha. E ali a essência, em Êxodo capítulo 4, a essência da explicação de Deus é essa: eu os criei. E a explicação ali é mais profunda ainda. Ele diz assim, não, na essência da expressão: eu os desenhei. Sabe o que ele está querendo dizer para Moisés? Moisés, tudo que eu colocar na tua boca, fala, porque a tua boca, quem criou ela fui eu. Os detalhes da sua vida, quem desenhou fui eu. E isso me alegra demais, porque eu sirvo a um Deus que não está preso em parede nenhuma, não está pendurado em nenhum crucifixo. Deus sirva a um Deus que enche esta casa com a sua presença. E esse Deus está aqui esta manhã dizendo: eu sou aquele que te abençoa. Você é uma obra específica minha. É Deus dizendo aqui esta manhã: fui eu que te desenhei, fui eu que te compus, tudo foi obra das minhas mãos. E você precisa sair daqui com esta palavra, ciente disso. Depois de fazer o que fez, Ele soprou a essência dele em você. E mais do que isso, além de criar e soprar a sua essência no homem, Deus faz isso lá do início de Gênesis, e isso perdura até hoje. Uma das atitudes mais nobres de Deus é incluir você na agenda dele. Alguém me ouve, não? Você entende o que é isso? Você compreende esta verdade? Eu vou terminar agora, mas eu preciso que você saia daqui com este entendimento. Deus só quer ser honrado. Deus só quer ser considerado. Ele não vai falar tudo que você gosta, mas Ele vai falar tudo que você precisa. E a única coisa que Ele quer é que você o ouça. A única coisa que Ele quer é que você o atenda. E a reclamação dele nesse capítulo 1 de Isaías é justamente essa: falar, eu falo; me manifestar, eu me manifesto. Mas o grande problema é que o animal irracional chamado boi, e é esta expressão que ele vai usar, é duríssima a expressão, mas é a verdade. Ele está dizendo o seguinte: o boi não é a minha essência. Porque quando ele diz façamos, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Vai ser diferente de tudo que eu já criei. Só que aqui no capítulo 1 é algo tão grave, que ele vai dizer assim: o boi conhece o seu possuidor.
Para você atrair o boi, você cumpre repetidamente uma atitude, chamando-o, atraindo-o para a cocheira. Vai chegar uma hora que o dono não vai precisar fazer nada para puxá-lo, para atraí-lo. É só colocar o alimento na cocheira que o boi vem. Aleluia! Você entende isso? É Deus dizendo: o boi conhece o seu possuidor, a jumenta conhece a manjedoura do seu dono. Mas aí ele vai dizer uma coisa aqui muito triste. E o que ele vai dizer, pastor? Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Falar ele fala, dar a direção ele dá, se manifestar ele se manifesta, mas a gente tem uma tendência de atender somente aquilo que nos convém. E vida cristã, relacionamento com Deus, não é você cumprir só o que lhe convém, mas é você querer cumprir toda a vontade de Deus. Quando Ele te confrontar, ouça. E quando Ele te acalentar, ouça também. Quando a palavra de Deus de alguma forma te pressionar e te confrontar, recebe. E quando Deus falar algo que traz alegria para o teu coração, recebe também. Porque a palavra de Deus não é para te matar. A palavra de Deus é para fazer você viver. A Bíblia não precisa ser adaptada a nós. Somos nós que precisamos nos adaptar a ela. Deus continua falando, e eu vou terminar com isso. Ele vai permanecer falando. E o que Ele quer saber é se tem alguém interessado em ouvir o que Ele tem para falar. Pastor, quais são as bênçãos que Deus tem para a minha vida? Se você notar nesse capítulo 28 do livro de Deuteronômio, você vai chegar à seguinte conclusão: as bênçãos que Ele tem para a sua vida envolve, em primeiro lugar, família. Segundo lugar, envolve salvação. Terceiro lugar, envolve saúde. Quarto lugar, envolve finanças. Quinto lugar, envolve fecundidade. Sexto lugar, envolve fertilidade. Sétimo lugar, envolve relacionamento. Oitavo lugar, envolve matrimônio. Nono lugar, envolve cura interior. Décimo lugar, envolve suprimento. 11º lugar, envolve crescimento pessoal. 12º lugar, envolve sucesso profissional. 13º lugar, envolve conquista. E 14º lugar, envolve alegria. E a palavra de Deus para nós é esta: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olhe para alguém que esteja do seu lado e diga para esta pessoa: você não vai correr atrás de nada, mas é a bênção do Senhor que vai vir atrás de você. Diga para alguém aí: eu profetizo através da palavra do Senhor que você vai ser bendito na terra. E como é que é isso, pastor? Recebe isso e eu vou terminar. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão. Eu vou dizer isso de novo: e todos os povos da terra verão, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Me ajuda aí, porque esse verso 12 eu preciso que você repita para alguém. Olha para esta pessoa e diga para ela: o milagre que você precisa virá do alto. Diga: o milagre que você precisa virá do alto. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Recebe aí se você crê. Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Arabacala Massúria, Eremandarachanda. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e para fazer. Aleluia. Fica de pé comigo. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu não quero vocês andando submissos a outros deuses, e eu não quero você servindo a outro Senhor que não seja eu.
Eu quero que você reúna a sua família aí perto de você. Nós vamos fazer uma oração juntos. Você vai segurar em suas mãos o papel do propósito destas bênçãos. Eu vou fazer uma oração com você aqui agora. E Deus quer um compromisso de todos nós, de obedecermos a sua voz, de atentarmos para as suas palavras, de levarmos em consideração aquilo que Ele quer de cada um de nós. Com a certeza de que o compromisso de Deus para conosco é o melhor, é de nos honrar, é de fazer grandes coisas por nós. Atente para os mandamentos do Senhor, atente para as ordenanças de Deus. Não tente mudar aquilo que Deus estabeleceu. Simplesmente cumpra. Simplesmente faça. Eu quero que você me ajude em oração, em parceria aí com a sua família, os membros da sua casa. Reúna todos eles. Não permita que nada contrarie a determinação de Deus, a vontade de Deus. E olha que eu vou lhe dizer uma coisa: às vezes cumprir o que é a vontade de Deus fará com que você tenha que contrariar gente muito íntima. Mas continue firme no seu propósito. Nós continuaremos pregando este evangelho. Nós continuaremos pregando esta verdade. E tudo aquilo que contrariar o que está aqui não será considerado por nós.